E sobre isso, agora, sobre eleições americanas, todo esse cenário, a gente conversa com o professor da Universidade de Temple, Lucas de Souza Martins. Boa tarde, professor. Sempre um prazer tê-lo conosco. Já vamos começar falando, então, sobre essa pesquisa. Olha, hoje é dia 29 de agosto e a eleição nos Estados Unidos é só no início de novembro. Mas com esse cenário, o que dá para esperar, professor? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela CNN Brasil. Já dá para esperar um campo absolutamente aberto nesta eleição presidencial americana. Por mais que a Kamala Harris tenha apresentado nesta campanha nacional dígitos que favorecem a sua campanha, ela aparece já à frente, claramente à frente do Donald Trump, mas sempre precisamos lembrar que a eleição nos Estados Unidos ela é diferente do sistema brasileiro, por exemplo. Não adianta você ter a maioria dos votos populares, você precisa vencer em colégios eleitorais que são importantíssimos, os estados pêndulo. E é exatamente nesses estados pêndulo que ainda não existe uma clareza com relação à vantagem da Kamala Harris. Então, por mais que nós tenhamos pesquisas nacionais apontando que ela conseguiu uma vantagem, tem conseguido vantagem nacional, nos estados pêndulo, ela continua em vários cenários de empate técnico. Em praticamente todos os estados pêndulo, hoje, nós temos um cenário de empate técnico, o que mostra que ainda não temos a certeza sobre quem poderá ganhar a eleição em novembro. O cenário ainda está aberto porque, nos estados pêndulo, essa vantagem que a Kamala Harris tem no cenário nacional ainda não se apresenta nos estados pêndulo e é por isso que o cenário está, sim, aberto. Ô Lucas, boa tarde. É sempre um prazer te receber aqui na tela da CNN. Queria aproveitar a sua experiência não só acadêmica, mas também pessoal, de vivência, porque você está, né, se não me engano, você está aí na cidade da Universidade de Temple, que fica no estado da Pensilvânia, correto? E você já morou na Geórgia, que é outro desses estados pêndulo, a gente mencionando, inclusive, que Kamala Harris está fazendo campanha lá. Queria que você falasse um pouco especificamente desses dois estados e de quais são os desafios para atrair, porque quando a gente fala estados pêndulo, vale lembrar, são estados que, ora, votam com os democratas, ora com os republicanos, mas cada estado tem a sua própria dinâmica. O que você destacaria na Geórgia, onde está Kamala Harris nesta quinta-feira, e daí do estado da Pensilvânia, que foi um estado que acabou ficando marcado por ser a localidade em que Donald Trump sofreu o atentado contra a sua vida no condado de Butler. Yuri, a sua pergunta realmente mostra, né, um dos pontos da cultura americana, que é o federalismo, que funciona em vários pontos, principalmente na cultura. E quando nós falamos dos estados pêndulo, e eu que tive a oportunidade de residir em dois deles, a Geórgia inicialmente, agora a Pensilvânia, e os dois têm uma característica interessante. Na Pensilvânia, ontem mesmo, conversando com alguns colegas analistas políticos que são nascidos e criados na Pensilvânia, o que ouvi diretamente foi: nós, Pensilvânia, somos o estado mais importante em todas as campanhas eleitorais dos Estados Unidos. E na Geórgia nós ouvimos algo bastante parecido. Mas o que acontece também, principalmente no estado da Geórgia, que é um estado do sul dos Estados Unidos, vinculado historicamente à questão dos confederados, à Guerra Civil Americana, toda aquela divisão que houve durante a administração de Abraham Lincoln, ou seja, tradicionalmente, assim como praticamente todos os estados do sul, como é o caso do Alabama, como é o caso do Kentucky, a Geórgia tem sido um estado republicano. E o Joe Biden, em 2020, ele trouxe, né, essa perspectiva, essa abertura para que a Geórgia fosse considerado um estado azul, um estado democrata. E no momento em que ele sai da campanha eleitoral em 2024, ele deixa a sua tentativa de reeleição de lado, abriu-se um novo espaço, porque até então, com Joe Biden como cabeça de chapa e a Kamala Harris como vice, em 2024, até mesmo analistas que trabalham na Geórgia, democratas que trabalham na Geórgia, apontavam que realmente não haveria qualquer chance de que o Joe Biden pudesse vencer novamente como venceu
em 2020 contra Donald Trump. Agora o cenário é diferente, sim. Existe um otimismo não somente das bases eleitorais do Partido Democrata na Geórgia, mas também existem analistas que já enxergam a movimentação dentro do estado da Geórgia de uma forma diferente. Lembrando, estamos falando de um estado sulista, que é historicamente identificado com os ideais do Partido Republicano, que agora se volta, sim, com a perspectiva de votar novamente nos democratas. No caso da Pensilvânia, um cenário que se mantém não somente durante a gestão do Joe Biden, durante a candidatura dele, agora também com a Kamala Harris, há um cenário de indecisão, mas que também, assim como na Geórgia, mostra a Kamala Harris aparecendo um pouquinho na frente, o que é um cenário diferente do que existia com a candidatura de Joe Biden, mas, como eu disse, o cenário é de bastante incerteza, afinal não é uma liderança muito clara da parte da Kamala Harris, ela não conseguiu gerar esse fôlego nos estados pêndulo e é por isso que o cenário continua aberto, como eu disse na pergunta anterior, mas existe um fôlego das bases e de analistas políticos que apontam, sim, que existe um caminho consolidado para a Kamala Harris, sim, desprender-se de Donald Trump nesses dois estados-chave. Professor Lucas, nesses estados, a gente está falando muito da Pensilvânia, mas nesses estados pêndulo, na sua avaliação, que tipo de discurso poderia ter maior aderência e o que cada um dos candidatos poderia sinalizar para conseguir deslanchar, né? Ou seja, um mais para a economia, outro mais para a imigração. Qual o cenário, falando especificamente de Pensilvânia, mas se o senhor quiser aumentar também, ampliar essa análise, também será bem-vinda. Sem dúvida. Quando falamos de Pensilvânia, quando falamos de Wisconsin, de Michigan, estes são estados que tradicionalmente estão associados às indústrias americanas, né, aos sindicatos americanos, que ainda são muito fortes nesses estados específicos. Não é à toa que o Joe Biden, mesmo antes de anunciar a sua tentativa de reeleição, ele já havia se aproximado, enquanto presidente, dos sindicatos, porque ele sabia que quando chegássemos ao momento de uma eleição em 2024, ele precisaria do apoio desses grupos para conseguir se consolidar em 3 estados em que a indústria, né, a cultura industrial é muito importante. Estamos falando de Michigan, estamos falando do Wisconsin, nós estamos falando da própria Pensilvânia. Inclusive, no ano passado, né, nós aproximamos aqui nos Estados Unidos do Dia do Trabalho, que será celebrado na próxima segunda-feira, o que é diferente, né, da tradição brasileira, latino-americana, será agora na próxima segunda-feira, em setembro. Mas no ano passado, nesta celebração do Dia do Trabalho, onde estava o presidente Joe Biden? Estava exatamente um evento com os sindicatos, usando, né, roupas associadas àqueles que trabalham em indústrias. E é por isso que na Pensilvânia, especificamente, que é um estado em que Joe Biden nasceu, foi criado e que saiu para se tornar senador e depois vice-presidente, presidente dos Estados Unidos, ele já tem aparecido em uma série de eventos com o governador da Pensilvânia, que é também um democrata, o Josh Shapiro, como alguém que tem impulsionado a Kamala Harris nesses estados. Joe Biden se aproximou bastante dos sindicatos nesses estados específicos. No caso da Geórgia, o que facilita ou que pode ajudar a Kamala Harris de fato, principalmente nas grandes cidades, existe um eleitorado latino e um eleitorado afro-americano bastante expressivo. Não é à toa que a pesquisa nacional mostra que ela teve um impulso bastante considerável na questão dos latinos e também acrescentando também o fato, né, de que estamos falando de Kamala Harris, uma potencial mulher que será eleita a primeira presidente mulher negra da história dos Estados Unidos. E uma vez que nós estamos falando de um estado que é o berço simplesmente de um dos maiores líderes sociais da história, no caso de Martin Luther King Jr., o estado da Geórgia, isso é algo bastante considerado, né? O ativismo político afro-americano é algo bastante crucial na narrativa democrata e é exatamente nisso que a Kamala Harris está investindo e não é à toa que ela dará sua entrevista à CNN no estado da Geórgia. Para a gente encerrar bem rapidinho, Lucas, nessa entrevista que Kamala Harris vai dar hoje, quais seriam, no seu ponto de vista, os 3 pontos principais que quem assistir à entrevista deve prestar atenção?
Ela, obviamente, falará bastante a respeito da economia. Os dados dos juros dos Estados Unidos ajudam bastante nesse quesito para mostrar como a administração Biden tem ido bem, pelo menos na perspectiva democrata, na questão da economia. Falará também a respeito da defesa da democracia, que é algo que aparece bastante no discurso democrata, e também críticas ao Donald Trump para dizer, mais uma vez, assim como foi dito na Convenção Democrata, de que o republicano representa uma candidatura que favorece os mais ricos. Os democratas estão apostando nessa ideia de que os democratas representam a candidatura do povo americano, e tentam colocar no Donald Trump a figura de representante dos ricos. Estes serão os pontos principais desta entrevista de hoje. Lucas de Souza Martins, professor da Universidade Temple, na Pensilvânia. Meu caro amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, compartilhar conhecimento e a observação de quem está em loco nos Estados Unidos acompanhando esta incrível corrida presidencial à Casa Branca. Obrigado, meu caro, um bom trabalho para você. Obrigado, boa tarde a todos.